Tudo bem, crianças? Aqui é o professor Marcelo, né? Eu estarei passando mais uma atividade para vocês, tá? Nós vamos reconhecer o que são instrumentos de medição, grandezas e medidas, tá? Vocês observam aí que você tem vários instrumentos que são capazes de fazer medições. Temos um relógio, capaz de medir o tempo, né? Tempo, horas, segundos, minutos. Temos a trena, que mede comprimento. Temos a régua que nós utilizamos, que são a régua escolar, que a gente usa para medir desenhos. Temos um medidor de peso, né? Capacidade de peso. Temos um termômetro, né? Então, nós vamos estudar um pouco a respeito de grandezas e medidas na matemática, ok? Nós temos aqui alguns exemplos, né? Nós temos aí uma girafinha, onde você tem 1 metro medindo ela, né? Então, o que você mede na girafa? Você mede a altura dela. O metro ele serve para quê? Para medir comprimento, altura e largura. Depois nós temos um peso aí, que é a massa, né? Para que serve esse peso? Para medir quilogramas, né? Para medir a capacidade de peso, né? Que é a massa. E temos a outro, que é um cubo aí, que vocês estão vendo, que é a capacidade, um tanque, né? Onde você mede 10 litros. No caso aí são 10 litros do quê? De água, né? Pode ser de leite, pode ser de qualquer outro material, tá? Então o litro ele serve para medir a capacidade, ok? Temos aqui outra unidade de medida, que é 1 metro quadrado. Toda essa área verde de um campo de futebol corresponde a 1 metro quadrado, né? Nós podemos calcular quanto que vai de grama dentro desse quadradinho. Então, isso é 1 metro quadrado. Eu faço o quê? Eu multiplico o comprimento vezes a largura, no caso aí é 70 vezes 100, 7.000 metros quadrados, né? Corresponde a toda a área desse campo para eu colocar um gramado, né? Quando eu for comprar um gramado em qualquer lugar para colocar no campo, eu tenho que pedir 7.000 metros quadrados de grama. Temos também outra unidade de medida, que nós chamamos do tempo, né? Olha quantos relógios que nós temos aí. Temos relógios de pulso, temos relógio que tem o passarinho, tem esse outro tipo de relógio, né, que conta o tempo. Então, o tempo ele é as unidades de medidas, né? Nós temos o tempo hora, minutos e segundos. Temos a balança, né, que serve para medir o quê? Através da balança eu meço o peso, né? O peso é medido em quilogramas, né? Quilogramas. Peso do quê? De frutas, peso de legumes, o nosso peso em quilogramas, né? Então, para que serve uma balança? Para medir o peso, certo? Que seria, no caso, a massa de qualquer objeto. Temos também os termômetros, né? Para que servem os termômetros, né? Para medir se a temperatura, se algo está quente ou frio, se o seu corpo está quente ou frio, se você tem febre ou não, né? A unidade de medida dos termômetros são os graus, né? Eles medem tanto temperatura acima de 0 graus, como temperaturas abaixo de 0 graus, né? Que são tempos bem frios, né? Então, nós chamamos de temperatura abaixo de 0, né? Nós trabalhamos aqui com os números negativos, ok? Temos mais aqui. Quanto mede uma caneta? Quanto mede um lápis? Quanto mede um fósforo? Nós temos aí uma reguinha medindo, né, o tamanho, tá? Quanto mede uma carteira escolar? Aí você vê um monte de interrogação na carteira escolar. E se não houvesse um método, como é que nós teríamos que medir essa carteira? Temos aí um exemplo. E se não houvesse um método? Temos um menino medindo a carteira com a palma da sua mão. E ele mediu, aqui embaixo, 3 palmos, né? E se não tivesse, se fosse um outro menino maior do que ele, o outro menino também mediu, né? Só que deu nos palmos do outro menino que é maior somente 2 palmos, né? 2 palmos.
Porque, sabe por que aconteceu isso? Porque as mãos não têm o mesmo tamanho. O menino maior tem um palmo maior do que o outro menino. Então, quem tem um palmo maior, né, ficou com 2 palmos o tamanho da carteira. E o menino menor são 3 palmos. Mas eu posso utilizar instrumentos para medir essa carteira, né? Nós temos a trena, né? Nós temos o metro de madeira, né? Que são objetos que são utilizados para medir o tamanho da carteira. Temos o pedreiro, que utiliza-se justamente da trena ou do metro de madeira para poder fazer as suas medições, para construir muros, calcular o tamanho do muro, calcular o tamanho das janelas, dos vitrôs e assim por diante. Temos a costureira, que utiliza-se da fita métrica para poder medir as roupas, né? Fazer as medidas, cintura, medida do ombro e assim por diante. Temos o aluno aqui medindo, utilizando a régua para fazer as medições, né? Medir o tamanho de um lápis, medir o tamanho de um desenho e assim por diante. Agora vocês vão fazer as atividades, né? Complete, né? Complete os espaços utilizando os instrumentos abaixo, né? A costureira usa o para costurar. O pedreiro usa o para trabalhar. O aluno usa o quê? Para estudar. Cruzadinha. Então, nós temos a cruzadinha aí, ó. Complete com o nome dos seguintes instrumentos de medida. Então, você vai fazer a cruzadinha aí. Atividade 1. Observe os desenhos dos profissionais abaixo e ligue-os ao instrumentos usado por eles, né? Então, nós temos aí cada um usando um determinado instrumento e você vai ligar o instrumento correto. Ok? Circule o que utilizamos para medir o comprimento. Qual é o instrumento que nós utilizamos abaixo para medir o comprimento? Agora é sua vez, responda. Gabriel tem um depósito e vende galões de água. Qual a unidade de medida você acha que utilizamos para representar a quantidade de água desse galão? Quilo ou litro? Responda. Observe os produtos que Joana precisaria comprar. Nós temos alguns objetos aí embaixo que Joana precisaria comprar. Qual é a unidade de medida que cada produto acima possui? Lembre-se, não é o quanto pesam ou possuem de capacidade, mas apenas a unidade de medida padrão que são representados. Ok, crianças? É isso aí, tá? E tentem responder esses exercícios, tá ok? Um abraço, até mais. Tudo de bom.